Continuando aqui nosso trabalho, pessoal, vamos trabalhar sobre a parte de aplicação, que é a parte visual do nosso aplicativo. Então, vamos criar aqui um pacote que é específico à parte de aplicação, Graphical User Interface. Criado esse pacote, agora vem a parte que a gente trabalha com aquela biblioteca que eu tinha citado anteriormente, que é a do quê? Do Window Builder. A gente vai adicionar um panel que vai ser responsável por guardar o nosso grid. Então eu vou colocar aqui, como ele é um grid bem simples, eu vou colocar apenas Category Grid Panel, adicionei ele. Então, o que é a ideia do panel? O panel é uma parte da nossa janela, então o legal é a gente sempre trabalhar sobre vários painels. Se a gente tiver a duplicidade entre partes específicas de um determinado aplicativo, a gente trabalha de modo bem genérico. Então, se a gente quiser reaproveitar os painels entre diversas janelas, a gente pode. Então, por isso que é interessante a gente ter vários painels e painels bem específicos, né? Outra coisa que a gente vai fazer agora é criar a nossa janela principal, que é ela que vai gerenciar, ela que vai startar para a gente a nossa aplicação. Lembrando, pessoal, que isso aqui é apenas uma forma de trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque tem vários outros conceitos, vários outros pontos que a gente poderia estar melhorando na nossa aplicação. Tanto questão de arquitetura, desenvolvimento, mas esse é realmente algo que eu tento colocar de forma mais básica e que ela fique bem trabalhada, que ela não fique simplesmente o básico, mas sem uma estrutura legal, que ela possa crescer, né, com flexibilidade e ter todos os conceitos de orientação a objeto e alguns padrões que eu acredito serem importantes para qualquer aplicação. Então, continuando, essa aqui é a nossa tela principal. Se a gente olhar aqui, a gente vai em Design. Ele está abrindo aqui, vamos esperar. Uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu não aconselho vocês a fazerem, mas por simplicidade eu vou fazer, porque para entrar em mais detalhes eu provavelmente precisaria de outro vídeo. Eu vou criar a instância do Service Factory, que está lá no meu database, dentro da minha aplicação aqui. Não é algo que eu gosto de fazer, porque legal é a gente ter um pacote que teria o nome apenas de Factory. E ele sim faria esse trabalho para a gente de instanciar todas as classes, como por exemplo aquela de serviços que eu tenho, aquele Factory de serviços. Certo, essa aqui é a nossa janela que nós vamos ter. E eu vou trabalhar agora sobre o nosso grid. Eu vou gerar aqui o ID dele, só para parar de dar esse warning. Aqui nesse grid, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar esse componente aqui, que chama JTable. Só um detalhe, antes de adicionar exatamente esse JTable. Aqui a gente tem várias formas de trabalhar com grid. Tanto absoluto, baseado em grid, várias formas de a gente trabalhar no panel. O que isso é importante? Dependendo da forma que a gente trabalha, o layout que a gente trabalha no panel, ou se não na janela principal, ou qualquer outro tipo de objeto, a gente define a forma que a gente vai adicionar os elementos dentro daquele objeto. O que quer dizer isso? Ele utiliza padrões de como colocar o objeto, de alinhar o objeto, de manter as proporções entre os objetos. É algo que eu, apesar de não ter muita experiência, conversando com outros colegas de trabalho, eles orientaram que
dos dois padrões que são mais usados, que é o MIG Layout e Absolute Layout, que na opinião deles é o layout mais fácil de ser utilizado. É claro que cada um tem suas particularidades, então como esse não é o objetivo do trabalho, do tutorial, eu não vou entrar em detalhes sobre esses layouts, então vocês fiquem à disposição para às vezes aprofundar e ver exatamente qual que é o objetivo que vocês querem cumprir e qual o layout que encaixa melhor nas suas necessidades. Eu vou usar nesse momento esse Might Layout, né? E aqui eu vou adicionar agora, ó, esse Might Layout deu essa visão aqui pra gente. Eu vou adicionar aqui o meu grid. Então esse aqui é o grid que nós temos, e aqui é o nome da minha variável. Eu vou colocar aqui, vou mudar o nome dela, vou colocar de table model, que é o modelo da minha tabela, né? Nesse caso eu vou trabalhar só com categoria, eu poderia ter colocado table category model, vou colocar aqui category model e pronto. Então isso aqui definiu a nossa tabela. Aqui a gente tem vários comportamentos que a gente pode setar na nossa grid. Então essa grid aqui eu vou mudar algumas funções dela e vou colocar aqui, ó, Cell Selection Enable. Então isso aqui deixa a possibilidade ou não de selecionar apenas uma célula ou não. E uma outra, que é, cadê? Aqui a gente mostra outras propriedades mais avançadas. Selection Mode. Aqui, Selection Mode. O modo de seleção que a gente vai utilizar. Nesse caso, eu vou colocar Single Selection, que a gente vai selecionar apenas um elemento. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o quê? Dar um preview no seu grid. Então, esse aqui, né, inicialmente é o nosso grid. Falta a gente adicionar as nossas colunas, né, ao nosso grid. Para fazer isso, eu vou fazer ele a nível de código, que eu acho que é um pouco mais fácil. E vamos adicionar os nomes das nossas colunas ao nosso grid. Bom, adicionados os nomes das nossas colunas, o que nós vamos fazer aqui agora é setar exatamente naquela tabela, né, nesse JTable, né, a gente vai setar o nosso model. Aqui em cima a gente tem a declaração da nossa tabela, exatamente como a gente tinha adicionado ela no painel. Aqui a gente vai criar um model. O que seria esse model? Esse model corresponde ao modelo do nosso grid que vai ser utilizado quando a gente estiver definindo a coluna, os nomes das nossas colunas da nossa tabela. Então, table model. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar this.table model igual a new, deixa eu ver aqui, default new columns name is 0. Então aqui a gente está definindo um modelo da nossa tabela, né, passando quais são os nomes das nossas colunas e quantas linhas que a gente vai querer criar. Nesse momento a gente não vai criar nenhuma linha, ele vai ficar vazio, certo? Então ele vai conter apenas os nomes. As linhas vão ser adicionadas conforme a gente estiver criando, né, a gente estiver passando as informações que a gente coletou
no banco de dados. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar aquele modelo que a gente tinha criado. Então o JTable, aqui o nosso grid, ele vai criar as informações, baseado naquele modelo que a gente passou, correto? Uma outra coisa que é preciso ser feito é o seguinte, a gente precisa habilitar para aquela tabela, né, para mostrar o cabeçalho e a forma com que a gente quer que mostre o nosso cabeçalho. Que a gente pode mostrar o nosso cabeçalho de diversas formas. Então, com isso, a gente acaba, pelo menos, essa parte do grid, de mostrar as informações, pelo menos de criar exatamente o nosso grid. Uma outra parte que a gente tem de fazer neste momento, só uma coisa que eu acredito estar esquecendo, que tem de colocar 0, 0, 2, 2. Vamos ver como que fica. Então, pessoal, aqui a gente finaliza pelo menos a parte que relaciona com o painel, com o nosso grid. A gente precisa também colocar o método para adicionar uma categoria, uma linha de categoria. Então, eu estou criando esse método aqui, que ele é bem simples. Dado uma categoria, uma coisa que a gente não tinha feito ainda, que é preciso ser adicionado, é o que? Nosso pacote de application ele não enxerga os bins, nem o database, nem os outros projetos. Então a gente tem de importar a referência daqueles pacotes, daqueles projetos, para o nosso application. Então a gente vem aqui e adiciona eles nas nossas referências. Feito isso, a gente já consegue acessar o category bin. Então aqui a gente pega category e pronto. Feito isso, a gente tem table model, a gente vai adicionar no modelo uma linha, add all, passando os nossos valores. Aqui eu vou passar new string, aqui ele passa os valores para cada uma daquelas colunas que nós criamos, e aqui a gente tem de colocar os valores para cada um daqueles campos. Value of category .get ID. Aqui eu estou setando meu ID. Agora eu vou setar o meu nome. E agora eu seto a minha descrição. E aqui está pronto o nosso grid. Não se preocupem se ele não está mostrando aqui as colunas, porque na hora que a gente adicionar esse componente aqui, ele vai mostrar para nós. Então, continuando, a gente vai fazer o quê? Agora a gente tem de adicionar esse elemento aqui lá na nossa janela. Então, a gente vai vir aqui, ó, choose component, a gente vai buscar por aquele elemento. Feito isso, ele vai estar disponível aqui para a gente vem aqui, seleciona ele. Uma coisa, eu vou utilizar outro layout aqui, eu vou usar justamente o Might Layout. Feito isso, a gente seleciona aqui e adiciona o nosso grid. Então, com isso, ele já está sendo mostrado aqui. O próximo passo é a gente carregar aquelas informações nesse nosso grid. Correto, pessoal? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o quê? Toda vez que iniciar a aplicação, ele vai e carrega as nossas informações lá do banco, utilizando o nosso serviço que a gente tinha criado posteriormente. A parte de criar o visual ficou pronta, então no próximo vídeo eu finalizo mostrando o acesso aos nossos serviços, mostrando as informações.